Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos este sábado, dia 21 de janeiro, com a Premier League, o campeonato inglês, onde temos a equipe do Liverpool enfrentando a equipe do Chelsea. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, ela empatou 1, perdeu 3 e venceu 1. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Liverpool é a nona colocada com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Chelsea é a 10ª colocada, também com 28 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Pela La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Rayo Vallecano enfrentando a equipe do Real Sociedade. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rayo Vallecano, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, ela venceu todas suas 5 partidas. No atual momento, a equipe do Rayo Vallecano é a nona colocada do campeonato espanhol com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Real Sociedade é a 3ª colocada com 35 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Pela La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Espanhol enfrentando a equipe do Real Betis. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Espanhol, ela empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, ela empatou 1, venceu 2 e perdeu 2. No atual momento do campeonato espanhol, a equipe do Espanhol é a 14ª colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Real Betis é a 6ª colocada com 28 pontos ganhos. Uma curiosidade: dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, aconteceu 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Real Betis. Melhor opção para esse confronto: empate fora. É uma dupla chance: Real Betis para vencer ou a partida terminando empatada. Pela Primeira Liga, campeonato português, temos a equipe do Paços de Ferreira enfrentando a equipe do Braga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Paços de Ferreira, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato português, a equipe do Paços de Ferreira é a 18ª colocada com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Braga é a 2ª colocada com 37 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora. Braga para vencer. Superliga da Turquia, temos a equipe do Galatasaray enfrentando a equipe do Hatayspor. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Galatasaray, ela venceu todas suas 5 partidas. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hatayspor, ela perdeu 3 e empatou 2. No atual momento do campeonato turco, a equipe do Galatasaray é a 1ª colocada com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Hatayspor é a 15ª colocada com 18 pontos ganhos. Uma curiosidade: dos últimos 5 jogos que essas equipes se confrontaram, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Galatasaray. Melhor opção para esse confronto: casa. Galatasaray para vencer. Copa da França, temos a equipe do Les Herbes enfrentando a equipe do Reims. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Les Herbes, ela perdeu 2 e venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Reims, ela empatou 2 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto: fora. Reims para vencer. Campeonato italiano,
temos a equipe do Salernitana enfrentando a equipe da Napoli. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Salernitana, ela perdeu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Napoli, ela venceu 2 e perdeu 3. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Salernitana é a 16ª colocada com 18 pontos ganhos. Já a equipe da Napoli é a primeira colocada com 47 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora. Napoli para vencer. Copa da Escócia, temos a equipe do Jostones enfrentando a equipe do Rangers. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do John Stone, ela perdeu todas as suas 5 partidas. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 confrontos disputados entre essas duas equipes, só houve uma vitória para a equipe do John Stones e 4 vitórias para a equipe do Rangers. Melhor opção para esse confronto: fora. Rangers para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Atlético de Madrid enfrentando a equipe do Real Valladolid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Valladolid, ela venceu 1 e perdeu 4. No atual momento do campeonato espanhol, a equipe do Atlético de Madrid é a 4ª colocada com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Real Valladolid é a 17ª colocada com 17 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve apenas um empate e 4 vitórias para a equipe do Atlético de Madrid. Melhor opção para esse confronto: casa. Atlético de Madrid para vencer. Pela Primeira Liga, Campeonato Português, temos a equipe do Santa Clara enfrentando a equipe do Benfica. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santa Clara, ela perdeu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Benfica, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. No atual momento do Campeonato Português, a equipe da Santa Clara é a 16ª colocada com 14 pontos ganhos. Já a equipe do Benfica é a primeira colocada com 41 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora. Benfica para vencer. Superliga da Suíça, temos a equipe do Gachops enfrentando a equipe do Young Boys. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Gachops, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Young Boys, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento do campeonato da Suíça, a equipe do Gachops é a 7ª colocada com 20 pontos ganhos. Já a equipe do Young Boys é a primeira colocada com 35 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Young Boys. Melhores opções para esse confronto: fora. Young Boys para vencer ou partida acima de 2,5. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Sevilha enfrentando a equipe do Cádiz. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sevilha, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cádiz, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Sevilha é a 19ª colocada com 15 pontos ganhos. Já a equipe do Cádiz é a 18ª colocada com 16 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa. Sevilha para vencer. Primeira Liga, Campeonato Português, temos a equipe do Vitória Guimarães enfrentando a equipe do Porto. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória Guimarães, ela empatou 2 e perdeu 3.
Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do Campeonato Português, a equipe do Vitória Guimarães é a sexta colocada, com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Porto é a terceira colocada, com 36 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Porto para vencer. Prontos com as seguintes sugestões: Galatasaray versus Hatayspor, casa, Galatasaray para vencer. Gashops versus Young Boys, partida acima de 2,5. John Stone versus Rangers, fora, Rangers para vencer. Santa Clara versus Benfica, fora, Benfica para vencer. Segundo o bilhete do dia, temos Vitória Guimarães versus Porto, fora, Porto para vencer. Espanhol versus Real Betis, empate fora. Raio Vallecano versus Real Sociedade, empate fora. Salernitana versus Napoli, fora, Napoli para vencer.